Irmãos, hoje nós chegamos ao fim dessa pequena série, né, que nós chamamos de Cosmovisão, enxergando a vida à maneira de Deus. A ideia foi apresentar à igreja uma espécie de introdução à cosmovisão, já que o termo não é um termo tão conhecido e tão comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Inclusive na teologia é um termo um tanto quanto recente de estudo, um tema um tanto quanto recente de estudo na igreja, né? Ele é um termo que vem da filosofia, é um termo que por muito tempo na própria teologia se limitou aos ambientes mais acadêmicos, mas graças a Deus a concepção, a importância, a grandeza da cosmovisão chegou à igreja, né, de forma que a gente possa compreender como nós precisamos de uma cosmovisão saudável, já que todos têm uma cosmovisão. A cosmovisão não é algo que a gente escolhe ter uma, mas é algo que a gente constrói, nós construímos uma cosmovisão ao longo da vida, de acordo com a nossa experiência e todas as situações que acontecem ao nosso redor, elas vão formando essa cosmovisão, que é muito mais um apropriar-se das verdades que nós aprendemos ao longo da vida do que uma série de padrões que a gente escolhe para a nossa vida. Mas o importante é que, olhando para a cosmovisão, nós podemos perceber como é importante que nós tenhamos uma cosmovisão saudável. E a nossa intenção foi, a partir desse mês e nos próximos meses, nós lidarmos com alguns temas ligados à cosmovisão. Esse mês é uma introdução, e como introdução nós escolhemos falar nos cultos dos 3 mandatos, né, das 3 incumbências, encargos, missões que Deus deu ao homem de uma forma bem ampla. Nós falamos do mandato espiritual, que vai falar dos termos e pilares do nosso relacionamento para com Deus. Nós falamos na semana passada do mandato social, que vai tratar dos termos e pilares dos nossos relacionamentos interpessoais, em nossa família, e também lidando com os nossos relacionamentos em todos os ambientes. E hoje, o último desses 3 mandatos é o mandato cultural, onde nós vamos conversar um pouco sobre como nós nos relacionamos com a sociedade, com a cultura, com a criação de Deus, como nós nos relacionamos com tudo aquilo que Deus criou. Mas eu queria, já nesse início, dizer a você 2 coisas importantes. Primeiro, como eu já falei, tudo que nós estamos tratando aqui nesse último mês é uma introdução. Permitindo o Senhor, nos próximos meses nós vamos lidar com temas mais específicos de cada um desses mandatos, de forma que a gente possa compreender o que a Bíblia diz sobre diversos temas. Por exemplo, a nossa intenção é no próximo mês lidar com o mandato espiritual. Então nós pretendemos falar sobre a nossa vida devocional. O que a Bíblia ensina sobre a nossa vida devocional? Cada um faz um devocional do seu jeito, cada um tem o seu modelo devocional, mas o que a Bíblia nos explica sobre isso? Nos ensina sobre isso? O que a Bíblia nos ensina sobre ouvir a voz de Deus hoje? Quando você está num relacionamento com alguém, você está se comunicando. Como é que nós nos comunicamos com Deus? Como é que nós ouvimos essa voz hoje? Como é que nós vivemos diante de Deus numa sociedade corrompida como a nossa? Como é que lidamos com essa questão de outras autoridades espirituais ou não em nossa vida, lidando com o nosso relacionamento com Deus? Todos esses são temas importantes, né? Quando nós falarmos de mandato social, nós vamos falar sobre o cristão e o casamento, por exemplo. Como é que um cristão deve lidar com o casamento? Como é que o cristão deve lidar com sua família? Quando nós falamos de mandato cultural, a nossa intenção é falar como o cristão deve lidar com a política, por exemplo. É um tema que está muito em voga nesses dias. Aí cada um tem sua opinião política, cada um tem o seu partido, cada um tem sua maneira, mas como que o cristão deveria lidar com isso biblicamente? Nós temos as nossas preferências, mas biblicamente nós deveríamos nos importar com política? Como é que nós lidamos com questões como a arte, o dinheiro? Como é que o cristão deve lidar com o seu dinheiro? Então são todos temas muito importantes para o nosso dia a dia, que tem conexão direta com aquilo que nós vivemos diariamente,
e que muitas vezes tem uma compreensão corrompida em nossa sociedade e acabamos abraçando essa cosmovisão não cristã ou cosmovisão não bíblica desses valores e acabamos trazendo isso para a nossa vida. E isso é muito ruim, porque a gente deixa de viver um evangelho pleno, um evangelho que atinge toda a nossa vida e relegamos o evangelho somente àqueles momentos que nós chamamos de espirituais, né? Momentos onde nós estamos nos relacionando com Deus, e o evangelho ele é para toda a nossa existência. Bom, estou dizendo todas essas coisas para te incentivar a pensar sobre o assunto, a continuar assistindo. E aí entra a segunda coisa. Eu disse que uma é só a introdução esse mês, né? E a segunda coisa é que nós estamos produzindo materiais complementares. Então, lá no nosso canal no YouTube, você vai encontrar a Academia Bíblica, que esse mês, aliás, precisou ser virtual, né? Precisou ser online. Você vai encontrar o vídeo lá. Todas as semanas um novo vídeo complementar, ele é postado lá no nosso canal também. No final do mês, encerrando o mês, nós temos o nosso podcast, ainda em período de experimentos, né? Mas o nosso bate-papo, normalmente eu converso lá com o Caio sobre o que a gente lidou no mês. Então, todos esses temas, todos esses materiais se complementam e a gente está produzindo esses materiais para te ajudar a entender melhor isso, porque nós temos certeza que uma cosmovisão saudável transforma a maneira como nós vivemos diariamente. Porque o que nós vivemos, ele é reflexo da nossa cosmovisão. A gente às vezes não percebe isso, porque a gente nem pensa nisso. Como é que eu enxergo as coisas? Como é que eu enxergo determinadas realidades? Como é que eu enxergo a família? Como é que eu enxergo pessoas? Qual é o valor que as pessoas têm? Como é que eu enxergo relacionamentos? Como eu enxergo isso determina como eu vou agir. Então, a maneira como eu compreendo, tenho essa visão macro de todas as coisas, vai determinar cada decisão micro que eu tomo todos os dias na minha vida. Então, é um tema muito importante. Que Deus nos dê graça aí para a gente poder lidar com isso. Bom, hoje, como eu falei já, nós queremos tratar um pouco sobre o mandamento cultural, o terceiro desses 3 mandamentos que a fé reformada vai resgatar e ensinar de uma forma mais ampla. E na semana passada nós encerramos a mensagem dizendo o seguinte, que os 3 mandatos, seja espiritual, social e cultural, foram corrompidos com a queda. Todos eles. O pecado corrompeu os valores que esses mandatos tinham para a humanidade, corrompeu como a humanidade enxergava cada uma dessas realidades, e em Cristo eles são restaurados. Então é só em Cristo que nós temos a oportunidade de viver debaixo desses mandatos de uma forma santa. Os efeitos dessa restauração, isso usei para encerrar a mensagem da semana passada, são experimentados apenas parcialmente nessa vida. Então, em Cristo, a possibilidade de vivermos debaixo desses mandatos é restaurada, mas os efeitos dessa restauração, eles são apenas parciais. Como é que nós podemos entender bem isso? Não existem relacionamentos perfeitos. Então, mesmo Cristo nos dando novamente acesso ao Pai, esse relacionamento entre eu e o Pai tem um problema. Eu. Então, como eu estou nesse relacionamento, ele nunca vai ser perfeito. Então, todos esses pontos que nós estamos tratando, eles nunca vão ser perfeitos nesta vida. Porque aqui nós experimentamos apenas parcialmente essa restauração produzida por Cristo Jesus. Porém, por que eu estou dizendo isso? Porque no mandato cultural é onde nós mais vemos os efeitos parciais dessa restauração. Quem é que consegue enxergar uma política redimida? Quem é que consegue enxergar uma economia redimida? Quem é que consegue enxergar uma arte redimida? Todos os efeitos dessa restauração que Cristo faz em todas as coisas na sua obra, elas são parciais, e no mandato cultural onde nós mais temos dificuldades de ver. No mandato social, nós vemos muitas famílias restauradas.
Casamentos que eram acabados, de repente, se tornam casamentos restaurados. A gente vê efeitos positivos, fortes no mandato social. No mandato espiritual nem se fala. O homem não tinha sequer acesso a Deus e agora ele se relaciona com Deus. Ainda que a imperfeição dele seja trazida para esse relacionamento, o que torna o relacionamento imperfeito, mas ainda assim o acesso já é uma coisa grandiosa. No mandato cultural parece que as coisas andam mais devagar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ter uma compreensão clara de que a ideia aqui não é redimir a cultura como se ela fosse se tornar uma cultura perfeita do reino de Deus. Isso nunca vai acontecer nessa vida. O que vai acontecer é que nós, como sal e luz, vamos poder nos relacionar com essa cultura de forma que Deus seja glorificado. É o máximo que nós vamos experimentar. Mas uma cultura redimida nessa vida, nós não vamos ver de forma plena. Eu queria ler o texto mais conhecido, né? Quando você estuda o mandato cultural, que é Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Como eu sempre digo, o texto está na sua tela, eu uso a versão NVI, mas se você quiser usar outra versão, usar seu aplicativo, usar a sua Bíblia, fique à vontade para fazer essa leitura conosco. Olha o que o texto diz. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. O que Deus está fazendo aí? Deus está dando ao homem a incumbência de ser uma espécie de vice-regente, de vice-gerente de toda a criação. Deus está dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. É claro que esse subjugar é de uma forma positiva, de uma forma a explorar as potencialidades de toda a criação de forma santa. Não é um explorar para benefício próprio, mas um explorar para a glória de Deus. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Esse domínio também é a ideia de um domínio santo, de um domínio que protegesse, de um domínio que levasse ao crescimento, levasse a uma exploração positiva. Não o que nós fazemos, né? Porque a gente faz isso, a gente domina sobre todas essas coisas, mas de forma destrutiva, como a gente faz com animais, com natureza, com todas essas coisas. Então a ideia aqui de Deus é que nós fôssemos vice-regentes, vice-gerentes, vamos dizer assim, ou gerentes, né, de toda essa criação. Bom, criados à imagem de Deus, os homens deveriam então retribuir, a humanidade deveria retribuir, aliás, deveria refletir os seus atributos ao relacionar-se com o cosmos, ao relacionar-se com toda a criação. Esse é o mandato cultural. É como nós nos relacionamos com tudo aquilo que Deus criou. Eu queria começar essa noite, irmãos, lidando com alguns pontos chaves, pilares, vamos dizer assim, para o nosso entendimento. E eu queria aqui aproveitar para fazer uma coisa que dificilmente eu faço numa mensagem, mas recomendar um livro a você. O Weber Campos Jr. escreveu um livro chamado Amando Deus no Mundo. É um livraço em todos os aspectos, de conteúdo a quantidade de páginas, né? Mas é um livro fantástico sobre cosmovisão. Claro que existem muitos outros, eu acho que o Caio talvez vai poder te ajudar muito mais do que eu nesses livros, mas Amando a Deus no Mundo é um livro pelo qual eu me apaixonei, e tem muito do conteúdo dele aqui, muito do conteúdo do Weber, e você vai poder aprofundar esse assunto, caso seja o seu desejo. Livro publicado pela editora Fiel, que vai poder te ajudar bastante. Bom, como eu disse, eu quero começar falando de alguns pilares para a gente compreender como nós devemos nos relacionar com o que Deus criou. Nós podemos chamar isso de cultura, de sociedade, de criação, de como for mais fácil para você entender. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é a seguinte: todas as estruturas, todas as esferas da sociedade são, por natureza, boas. Nós não podemos cair no engano de achar que as esferas da sociedade são intrinsecamente más, originalmente más. Elas não são.
Quando a gente olha para a política, quando a gente olha para a ciência, quando a gente olha para as artes, quando a gente olha para a economia, quando a gente olha para todas as esferas da sociedade, nós temos que entender que essas estruturas, essas esferas são naturalmente, porque foram criadas por Deus, boas. Elas não são más por natureza. Eu não posso olhar para a arte e dizer, arte é uma coisa que corrompe o homem. Eu não posso olhar para a economia e dizer, crente não pode ser economista porque o dinheiro faz com que o homem perca a cabeça. Eu não posso olhar para a política e dizer, não, aquele negócio é do diabo. Esses pensamentos, eles são antibíblicos. Porque essas estruturas todas foram fornecidas por Deus para que a humanidade fosse por elas servida, de forma que pudesse usufruir plenamente de tudo que Deus deu ao homem. Esse é um pensamento que precisa estar claro em nós. Tudo que nós temos como estrutura foi projetado por Deus para que o homem pudesse ser beneficiado por elas. Isso é valiosíssimo. Elas não são nem sequer neutras, isso é uma coisa importante também. Como se, não, a estrutura, a arte não é boa nem má, é o uso dela que faz ela boa ou má. Não, ela não é neutra, ela é boa, originalmente boa. Então a estrutura, ou as esferas, como você preferir chamar, são boas. Eu falei de ciência, política, o trabalho, né? Na segunda-feira nós normalmente ouvimos coisas muito ruins sobre o trabalho. Como se o trabalho fosse... A gente ouve até pessoas dizendo que o trabalho é maldição, né? Se o homem não tivesse caído, não tinha que trabalhar. Se você prestar atenção, você vai ver que o trabalho vem antes da queda. Ele não vem depois da queda. Depois da queda, ele vem como meio principal de sustento. Porque até então, o sustento vinha do jardim que Deus deu para o homem cultivar. Agora não, agora é o esforço do seu trabalho, como fruto, como consequência da queda. Mas o homem trabalhava no jardim. O homem recebeu o jardim para cuidar dele, para cultivar dele. A família não é um trabalho no sentido de como nós olhamos, mas o jardim era. O jardim era uma realidade ali onde o homem tinha que trabalhar, tinha que cuidar. Então, quando a gente olha para todas essas coisas, nós devemos olhar para todas elas como algo inerentemente bom, algo essencialmente bom. E aí, daí, os reformados os reformadores, eles vão valorizar demais o aspecto do trabalho. E aqui a gente encontra outro pilar. Toda profissão deve ser tratada como uma vocação. No meio religioso, muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim, eu não vejo a hora de poder não trabalhar mais para servir a Deus. A gente entende que às vezes o trabalho ali rouba todo o tempo que a pessoa tem, ou rouba não, consome, porque o trabalho não rouba nada, mas consome todo o tempo que a pessoa tem e ela não consegue de repente servir na sua comunidade de irmãos. Mas a ideia em si está errada. Porque uma pessoa que diz que quer deixar o seu trabalho para passar a servir a Deus, ele não entendeu que Deus o chamou para servi-lo com o trabalho que ele tem. Ele não conseguiu compreender ainda que a profissão que ele tem é uma vocação que Deus deu para que ele pudesse glorificar a Deus através daquela profissão. E a ideia muitas vezes de que aquela profissão está impedindo que ele sirva a Deus, faz com que ele não olhe para a sua profissão, para o seu trabalho como algo positivo, como algo de Deus, como um instrumento para a glória de Deus, mas como algo negativo, como se estivesse sendo preso por aquilo, mas que o que ele quer mesmo é servir a Deus. Essa era a mentalidade católica para a reforma. Os religiosos tinham um trabalho valioso, que era servir a Deus, e todos os outros sobreviviam ali, fazendo o que tinham que fazer, porque não tiveram oportunidade de serem clero, não tiveram oportunidade de serem homens de Deus. E os reformadores vão dizer o contrário disso. Tanto que uma das coisas mais belas que aconteceu em Genebra, na época de Calvino, era que todos os refugiados, e vinham refugiados de muitos lugares, eles chegavam em Genebra e eles eram imediatamente, os que não tinham profissão, direcionados para aprender uma profissão. Porque eles entendiam que da profissão vinha não somente o sustento, mas também a glória de Deus através do bom exercício da sua profissão. E os reformadores então vão ensinar o trabalho como uma vocação. Essa ruptura entre sagrado e secular acontece com os reformadores, como se houvesse um trabalho santo. Qual é o trabalho santo? É do religioso.
O pastor ele tem um trabalho santo. Mas e o padeiro? E o pedreiro? E o eletricista? E esse camarada tem o quê de profissão? Ele está lá, né, fazendo lá a vida dele, mas não é uma vocação, né? Isso é até que Deus o chame para que ele seja integral na obra de Deus. Está errado esse pensamento. E o que os reformadores vão ensinar é exatamente essa ruptura entre o sagrado e o secular. Todo trabalho, toda profissão, desde que seja exercido em santidade, é para a glória de Deus e deve ser encarado como uma vocação. E aí vem daí o entendimento do sacerdócio universal dos crentes. Se Deus permitir, a gente vai lidar com isso mês que vem. Mas é a ideia de que todos vão ser sacerdotes. Ou seja, quando nós trabalhamos em prol da sociedade, nós estamos cumprindo aquilo para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para que o nosso trabalho o glorificasse, servisse a sociedade e o glorificasse. E nós fazemos isso, não importa qual seja a nossa profissão. Não há grandeza maior no serviço religioso do que no trabalho diário do padeiro. Na época dos reformadores, né, era o ferreiro, era o marceneiro, eram sempre mais profissões manuais, obviamente, né? Mas não há mais glória no trabalho religioso, no serviço religioso, do que há num trabalho que nós chamamos de secular, mas que os reformadores vão chamar de vocação. Isso é muito importante. Todas as vezes que nós somos beneficiados por alguma profissão, preste atenção nisso, como isso é belo. Sempre que a gente é beneficiado por alguma profissão, é Deus cuidando de nós. Quando você sai da sua casa de manhã e pode comprar o pão, compra o pão, você está sendo beneficiado do trabalho do padeiro que fez aquele pão e você se deleita naquilo, é Deus cuidando de você. Todas as vezes que você pode, reclamando da sua casa, sai de casa, pega um ônibus cheio, mas ali tem um ônibus, tem um motorista, tem uma linha te levando ao trabalho, é Deus cuidando de você. É assim que os reformadores nos ensinaram a olhar para a profissão, para olhar para o trabalho, que as profissões ao nosso redor existem para nos fornecer o conforto que nós temos, ou seja, é Deus cuidando de nós, em cada um desses aspectos. Já que a criação é boa, então explorá-la de forma santa e obedecer ao Senhor é vocação. Olha que beleza isso. Já que toda a criação é boa, já que toda profissão é uma vocação, então explorar essa criação que é boa, explorar essa vocação que você recebeu de forma santa, obedecendo ao Senhor, é vocação, é para a glória de Deus. Isso é muito interessante da gente pensar. Terceiro pilar que eu queria, então, conversar com você. Primeiro é que todas as estruturas da sociedade são, por natureza, boas. Segundo é que toda profissão deve ser tratada como uma vocação. Em terceiro lugar, estrutura e direção são realidades diferentes. Inclusive, são assuntos dos nossos vídeos extras, né? Onde você pode entender até um pouco mais sobre isso. O que eu quero dizer com isso aí? Estrutura e direção são realidades diferentes. Estrutura, esfera, é aquilo que nós chamamos de ciência, de economia, de trabalho, de arte. Essas são as estruturas, as esferas da sociedade. A direção é o uso que se dá para essas esferas, o uso que se dá para essa estrutura, é a direção que se dá. Então, estrutura é uma coisa, a estrutura da sociedade é boa. A direção que se dá a essas estruturas nem sempre é boa. Muitas vezes são ruins. É por isso que quando nós olhamos para a cultura, nós temos uma primeira reação de rejeitá-la, como se nada daquilo prestasse em momento algum. É porque nós, às vezes, confundimos estrutura com direção. Bom, as estruturas são boas porque foram criadas por Deus. A direção, o uso, pode ser corrompido pelo pecado. Constantemente é corrompido pelo pecado. Então vamos dar um exemplo aqui. Quem se atreve a dizer que a política é inerentemente boa? Que a política é boa? Poucas pessoas se atrevem a dizer isso, mas política é boa. Claro que é. Como estrutura criada por Deus para serviço da sociedade, é boa. A ideia original da política é perfeito. Pessoas que administrariam o bem público. Pessoas que administrariam recursos coletivos que seriam reinvestidos no bem comum.
É fantástica a ideia, é perfeita. Agora, isso não quer dizer que o uso dela por homens caídos vai ser bom. Ao contrário disso, muitas vezes nós vamos ver o quê? Pessoas se utilizando da política para poder, para enriquecimento pessoal, para benefícios pessoais ou familiares, ou seja, dando mau uso, má direção para aquilo que originalmente foi estabelecido por Deus de forma muito positiva. Então, por que eu preciso entender isso? Porque o mau uso de uma esfera não deve me afastar dela, como se ela não fosse de Deus, ou como se não é algo para cristãos. Eu ouço muito pessoas dizendo assim, meu sonho é fazer direito, né, estudar direito. Mas eu acho que não cabe um cristão sendo advogado. Está errada a ideia. A ideia está errada. Porque se o direito é uma estrutura da sociedade, por natureza boa, criada por Deus, o que está ruim no direito é o mau uso. Mas aquela estrutura direcionada de forma santa, para a glória de Deus, por homens e mulheres santos, vai tornar aquela estrutura que é boa, visivelmente boa. E com efeitos bons. Então a ideia de que um cristão deve se afastar de esferas da sociedade porque elas não prestam, a gente ouve muito pessoas dizendo, política, crente se mete na política, já se mela todo. Não, ele já era melado, você só não via. Essa é a diferença. Só ficou claro ali o que ele era. Porque não é a estrutura é boa. Se ele tivesse entrado lá com uma cosmovisão cristã, a política existe para esse fim, e eu como político tenho esse propósito, e ele tivesse trabalhado dentro dessa cosmovisão, ele não seria corrompido. Você consegue entender a diferença? Então, há uma estrutura, uma essência, uma base criada por Deus para o benefício das pessoas que é boa. E há um uso, uma direção que nem sempre é bom, que muitas vezes é mal, exatamente porque ela é dirigida por homens caídos. E muitas vezes dirigido por homens cristãos que não sabem qual é o padrão bíblico para viver naquela esfera. Isso é uma coisa importante também. Então, em terceiro lugar, estrutura e direção são realidades diferentes. Nós não temos que fugir de esfera alguma, porque todas essas esferas foram estabelecidas por Deus para o bem da sociedade. Em quarto lugar, nosso papel é de mordomia. A gente precisa entender isso. Bom, parece que a palavra mordomo não é legal de se usar hoje, porque quando eu falo mordomo, o que você já pensa? Que nome vem na sua cabeça? Jarbas, né? Automaticamente a gente já pensa nisso, que é o personagem de muitas novelas que nós vimos ou que foram transmitidas aí durante a nossa infância, aqueles que são mais antigos um pouco. Mas a gente já pensa em quem? A gente já pensa logo num homem lá, vestido de uma determinada maneira, atendendo a porta e cuidando daquele momento ali. E a ideia de mordomia não é esse. A ideia de mordomia é daquele que cuida de todas as coisas para o seu senhor. O modelo do que é ser um mordomo não é o Jarbas do comercial ou da novela. O modelo do que é ser mordomo é José do Egito, por exemplo. Ele é um modelo de mordomo. Quando ele vai para a casa de Potifar, Potifar coloca tudo sob a sua administração, não sabia de nada, a Bíblia diz que ele só sabia da comida que ele comia. José administra tudo isso de forma santa, a ponto de que a bênção de Deus que estava sobre José atingisse os bens daquele que havia comprado José como escravo. José presta contas de tudo que ele tem, de tudo que ele administra, porque um mordomo ele não é dono, ele é administrador. E é esse o nosso papel. O nosso papel diante da cultura, da sociedade, da criação, é um papel de mordomo. Nós temos que administrar tudo aquilo que está à nossa mão e à nossa volta, de forma santa, para a glória de Deus, sabendo que nós devemos prestar contas da nossa mordomia, da nossa administração ao próprio Deus. Esse é o nosso papel diante da cultura, o de mordomos das verdades de Deus, dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Bom, como nos relacionamos então com a sociedade? Eu coloquei os pilares na expectativa de que a gente possa ter uma visão inicial.
E aqui eu queria agora estabelecer alguns princípios, na verdade 3 princípios, o último vou desdobrá-lo um pouquinho, mas 3 princípios sobre como nós nos relacionamos com a sociedade. Quais são normalmente os modelos que nós vemos hoje? Pessoas que são os nada a ver, nada tem problema. Não tem problema. Sexo antes do casamento? Não tem problema. Homossexualidade? Não tem problema. Tomada número 1 a 51? Não tem problema. Não tem problema. Ficar com as menininhas na balada? Não tem problema. É o nada a ver. Esse é o crente nada a ver. E tem aquele crente tudo a ver. Quer tomar um vinhozinho? Não, vinho, misericórdia, eu não bebo. Mas, rapaz, você está solteiro, você pensa em namorar? Que namorar? Sai. Deus está preparando a varoa para mim, e no momento certo ela vai entrar com asas nas costas, uma visão de fogo ao meu redor. É o camarada assim que nada pode ser feito. São os 2 opostos das coisas. Então os 2 errados. Nenhum dos 2 está certo. Nem aquele que está tudo bem com tudo, nem aquele que está tudo ruim com tudo. Os 2 estão errados. O modelo bíblico não é nenhum dos 2. Então, como é que nós devemos nos relacionar com a cultura? Como é que nós devemos nos relacionar com a sociedade? Como é que nós devemos nos relacionar com a música que toca no rádio? Como é que nós devemos nos relacionar com os papos lá na copa do lugar onde você trabalha? Como é que nós devemos nos relacionar com tudo à nossa volta? Com aquilo que é fruto da criação, que é fruto, inclusive, da criatividade daqueles que foram criados. Como é que nós devemos nos relacionar com tudo isso? Claro que não tenho nenhuma ilusão de dar essa resposta completa a você. Quero dar só um caminho, um primeiro passo, e depois a gente vai conseguir, se Deus permitir, em outros momentos, lidar com esses assuntos mais pontuais. Em primeiro lugar, tendo em mente que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Se você não tem isso na sua cabeça, irmão, seu relacionamento com a cultura vai ser desfocado. Se você não tem em mente que o fim principal... Aliás, a expressão que eu estou usando aqui, só para te lembrar, é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Então, o breve catecismo de Westminster começa assim: qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Se você não entendeu isso, se isso não é uma verdade escrita no seu coração, se isso não é uma certeza para a sua fé, não tem como você ter um relacionamento com a cultura que seja santo. Porque tudo parte do princípio do porquê que eu me relaciono com a cultura. Por que toda a criação e a expressão da criação que está diante de mim vai ter um relacionamento comigo de uma determinada forma? Por que eu vou me relacionar com tudo isso? Por que eu me relaciono com a sociedade? Qual é o meu papel nessa questão toda? Lembra que nós vimos que nos nossos mandatos sociais o papel é algo fundamental, que relacionamentos só são para a glória de Deus quando cada um cumpre o seu papel nesse relacionamento? Qual é o meu papel no meu relacionamento com a sociedade? Essa é a resposta. Eu preciso ter em mente que o fim principal do homem, ou seja, que o meu objetivo maior, que o meu alvo maior é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O objetivo da minha vida é que em todas as coisas Deus seja glorificado. Cada ação minha, cada dia de sair de casa para ir trabalhar, nós estamos num tempo em que nem sempre mais saímos de casa, mas a cada dia que eu levanto para trabalhar, o meu alvo é que naquele dia, no meu trabalho, Deus seja glorificado. Ah, pastor, você fala isso porque você não sabe com os caras que eu trabalho. Pois é, você está lá também, né? Está todo mundo lá. Então, todos aqueles que te perturbam, e você está lá também. Por que você está lá? Deus esqueceu você lá? Deus largou você lá? Eu vou pegar esse crente aí e dar uma lição para ele. Ele vai aprender o que é ser humilde. Larga ele lá no meio dos lobos. É claro que não, tem um propósito para você estar lá.
Tem um papel para você desenvolver lá, para você desempenhar lá. E o papel é sempre o mesmo. Viver de forma que Deus seja glorificado em todas as coisas que eu faço. Em todas as ações, em todas as interações que eu tenho com a sociedade. Nosso trabalho como vice-regentes não é apenas administrar a obra da criação, mas é explorá-la de forma santa para a glória de Deus. E explorar aqui no bom sentido, né? De desenvolver de forma santa para a glória de Deus. Então, quando eu me relaciono com a cultura, eu me relaciono não só para administrar aquilo que está diante de mim, mas para desenvolver isso, para explorar isso de forma santa. Forma santa significa de acordo com princípios que vêm de Deus, para a glória de Deus. É para isso que eu me relaciono, é assim que eu me relaciono com a cultura. Alguém que não serve a Deus, ele pode até ser um ótimo profissional, mas se o seu direcionamento não é para a glória de Deus, seria uma tolice nós imaginarmos que Deus, ou que essa pessoa está agradando a Deus, só por explorar as potencialidades da criação. Então, não é só o que eu faço, não é só ser um bom profissional, mas é ser um profissional cujas ações são para a glória de Deus. Lembra? Estrutura e direcionamento. Trabalho é uma estrutura que Deus criou, é boa. O meu direcionamento é que Deus seja glorificado na estrutura. No meu trabalho, nesse caso. Isso é importantíssimo. O mandato cultural deve ser exercido subordinado aos 2 outros mandatos. Então, meu relacionamento com a cultura é para a glória de Deus. Ele depende do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento interpessoal, porque senão ele é, no máximo, eu ser um bom profissional. A gente olha para um bom profissional e diz, esse cara está... Olha que beleza o trabalho desse cara, Deus está sendo glorificado aí. Não está. Deus é glorificado no direcionamento. Se o direcionamento é para a glória de Deus, é nisso que Deus é glorificado. Então, tenha em mente isso. Peça ao Espírito de Deus que escreva isso no teu coração, irmãos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Você existe para glorificar a Deus. No seu relacionamento com a música, com o trabalho, com o dinheiro, com o sexo, com o que quer que seja. Você existe para glorificar a Deus. Esse é o seu fim principal. Esse é o alvo principal pelo qual você foi criado. Em segundo lugar, então, como é que eu me relaciono? Como nos relacionamos com a sociedade? Tendo em mente que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Em segundo lugar, estando no mundo, mas não sendo do mundo. E aqui eu queria que você me desse atenção aí. Eu estou até com vontade de pedir para que você olhe para quem está do seu lado. E se ele estiver dormindo, dê na cara dele para ele acordar. Por favor. Preste atenção nisso. Estando no mundo, mas não sendo do mundo. O que isso significa? Significa que nós não devemos fugir do mundo, mas nós também não nos devemos render ao mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. E o que nós vemos hoje, em muitos momentos, por causa de uma cosmovisão errada, deturpada, uma compreensão errada de como nós devemos nos relacionar com a sociedade, nós acabamos sendo do mundo sem estar no mundo. Preste atenção nisso. Nós somos chamados para estar no mundo, mas para não ser do mundo. E muitas vezes, o que a igreja é hoje, é alguém que não está no mundo, mas que é do mundo. Me permita explicar isso aí. Nós criamos uma cultura gospel. Hoje tudo tem o gospel, né? Tem a cachaça do Alambique lá de Minas e tem a cachaça gospel, né? Tem o sex shop e o sex shop gospel. Tem a música e a música gospel. Tem a palestra e a pregação, que é uma palestra gospel. Nós criamos uma cultura gospel, uma espécie de gueto. Nós somos isso, uma subcultura, vamos dizer assim. Onde a gente tem música cristã, arte cristã, escola cristã, bancada evangélica. Nós temos todas essas coisas. E nós não percebemos
que, na verdade, a gente está criando uma espécie de mundo paralelo dentro da igreja, que frequentemente nos distrai da palavra de Deus e não nos impede de ser mundanos. Vou falar de novo. Nós não percebemos que, na verdade, nós estamos criando uma espécie de mundo paralelo. Aqueles que gostam de HQ sabem que os heróis sempre tinham o herói do mundo paralelo, né? É um outro mundo, é um mundo paralelo. A gente cria esse mundo paralelo. O mundo está aí, vivendo, trabalhando, correndo, e o crente está lá, no mundo paralelo dele. A gente poderia chamar de mundo de Bob, né? Mas pode ser meio ofensivo, mas é meio assim mesmo o mundo. A gente não percebe que a gente está criando essa espécie de mundo paralelo dentro da igreja, que frequentemente nos distrai da palavra, mas que não nos impede de sermos mundanos. Vou explicar isso para você. Só olha para quem está do seu lado e vê se ele está dormindo e dá um cutucão aí. Me deixa explicar. Por que nos distrai esse mundo paralelo? Porque foca no debate de temas irrelevantes. Tem cabimento? Uma igreja está discutindo se eu posso ouvir música do mundo? Tem cabimento isso? Tem gente que acha que esse é um debate que deveria estar, deveria ser tema de doutorado. Ouvir músicas do mundo. Porque para essas pessoas é um tema tão relevante que as pessoas discutem isso com toda a sua paixão. Tatuagem é pecado? É outro tema que as pessoas só faltam criar grupos de estudo e trabalho, né? MBA sobre tatuagens, né? Só falta isso. Quando, na verdade, os temas que nós deveríamos discutir giram em torno da glória de Deus e da grande comissão que nós recebemos. Esses são os temas que nós deveríamos estar discutindo. Como nós, como igreja, podemos glorificar a Deus? Como nós, como igreja, respondemos à grande comissão que nós recebemos de ir ao mundo todo e pregar o Evangelho? Esses são os temas que nós deveríamos estar discutindo. Mas por causa do nosso mundo paralelo, por causa do nosso mundo gospel, a gente está discutindo a diferença entre o gospel e o secular. A gente está discutindo se, de repente, alguém que usa uma camisa do Metallica é crente ou não. Pode parecer tolo, mas tem gente discutindo isso. Tem gente discutindo coisas piores. Discutindo se um homem pode usar bermuda ou não. E a igreja está distraída com esses temas irrelevantes. Tolos, inócuos, que não produzem nenhuma edificação na igreja, que só produzem divisão, que só produzem confusão, que existem desde que a religiosidade existe, que nunca foram esgotados, enquanto a igreja deixou de ser missionária, enquanto a igreja deixou de viver para a glória de Deus, enquanto a igreja não se preocupa com aquilo que é relevante. A gente está distraído por causa do nosso mundo gospel. E por que ela não nos impede de ser mundanos? Porque talvez você diga, tudo bem, estamos distraídos, mas não somos mundanos. Somos mundanos. Porque os padrões que regem a forma como nós fazemos as coisas dentro da igreja, eles deixam de ser bíblicos e passam a ser padrões externos. E por causa disso nós somos mundanos. Vou explicar. Um exemplo disso é a cultura do entretenimento. Tem toda uma cultura do entretenimento. Uma forma como as pessoas se divertem, são entretidas, como essas pessoas têm seus momentos de lazer, e que não há necessariamente um problema sobre isso. Mas o problema é que essa cultura do entretenimento é trazida para dentro da igreja. Então, poucas vezes a gente ouve coisas do tipo, olha, que tipo de palavra está sendo pregada para determinado grupo na igreja? Mas a gente ouve coisas do tipo, esse grupo não vai ficar na igreja se você não fizer uma reunião bem bacana para elas. Essa é a cultura do entretenimento dentro da igreja. Sabe o que essa cultura produz? Movimentos. E a igreja moderna vive de movimentos. E movimentos servem, sabe para quê? Para trazer confusão. Não trazem outra coisa. Movimentos. Movimentos não servem para nada. Porque movimentos são fruto de uma cultura mundana sendo trazida para dentro da igreja para que as pessoas que gostam daquilo que é mundano possam se sentir confortáveis dentro da igreja. E isso faz com que a gente esteja fora do mundo, mas seja mundano.
Nós não estamos lá. Quando você fala para alguém que você vai assistir um show, fala para alguém aí que você vai assistir um show de, sei lá quem, eu só conheço coisas mais antigas, do Titãs, dos Paralamas, né? Nem fala esses nomes novos, por favor. Isso aí, vamos ficar em coisa boa. Vou assistir. Você é crente? Vai assistir Roupa Nova? Quem é da época da Roupa Nova? Vou assistir o show da Roupa Nova. Que isso? Show da Roupa Nova? Se fosse o Fernandinho? É isso. Cultura gospel. Acha que porque tem o rótulo gospel é santo. E que o resto não presta, é lixo. Está errado. Se nós nos relacionamos com o mundo dessa forma, sabe por quê, irmãos, que a gente quer trazer o mundo para dentro da igreja? Eu vou te dizer por quê. Porque a gente não usufrui do que o mundo tem para nós lá fora. A gente não vai. Você não vai numa discoteca. Vou contar um segredo, não sei se eu devia contar isso aqui. Eu fui numa noite do flashback um tempo atrás. Eu vou contar? Já foi. Eu fui numa noite do flashback um dia desses. Um tempo atrás. Não vou contar os irmãos que estavam comigo por respeito, mas tinha uns irmãozinhos comigo. Bom, me levaram, inclusive. Chegamos lá na noite do flashback. Eu pisei no negócio, quem é o segurança? O filho de um casal de pastores amigo meu. E eu olhei e falei, meu Deus. E aí eu falei, Jesus, isso amanhã, de uma outra religião ele é, e amanhã isso vai virar um bafafá, rapaz. Já sou a porta aberta, já porta larga. Ixi, meu Deus, amanhã isso aí vai ser... Aí fiquei conversando. Sabe o que, passando o tempo, sabe o que ele falou para mim? Ô pastor, conversa com meus pais. Eu tento trazer eles para cá toda hora, eles não vêm. Eles precisam tanto disso aqui. Realmente, eu dançando e uma porta dançando são parecidos, né? Assim como eu cantando e um mudo cantando são iguais também. Quer dizer, eu sou um pouquinho pior. Mas a gente não usufrui disso porque a gente acha que isso é do cão, do diabo. Se nós fôssemos assistir mais shows, mais peças de teatro, mais exposições de arte, a gente não queria fazer isso dentro da igreja, e a gente estava discutindo as coisas relevantes aqui dentro. A gente ia se reunir não para que nós fôssemos satisfeitos naquilo que nós precisamos, porque todo mundo precisa de entretenimento. Todo ser humano precisa de entretenimento. E nós não estamos usufruindo do entretenimento que está diante de nós, e a gente faz o quê? Quer trazer ele para dentro da igreja porque nós temos uma necessidade de entretenimento. E aí somos enganados por isso, e a gente deixa de discutir aquilo que é importante. Não estamos no mundo, porque os santos não vão na noite do flashback, mas querem a noite do flashback na igreja. Vá lá, meu irmão. Se você não souber como é que é, eu te indico uns 3 casais aqui da igreja que manjam pra caramba da noite do flashback. Eles vão te levar, né? Vão te ajudar. Assim você não vai querer, aqui dentro você vai querer discutir sobre a grande comissão. Você vai discutir sobre a glória de Deus. Você vai ter usufruído da estrutura, do talento de pessoas que criaram a música, que prepararam o ambiente, que fizeram tudo aquilo para que você pudesse desestressar e, desestressado, focar no que é importante. Bom, nós não estamos no mundo, como eu disse, mas às vezes nós somos mundanos. Como eu falei, o exemplo disso é a cultura desse entretenimento. E ele vai produzir movimentos que nada mais são do que uma tosca tentativa de aplicar o que as pessoas estão consumindo lá fora ao ambiente religioso. Então nós não estamos no mundo, indo assistir música mundana, nem assistindo peças de teatro mundanos, nem trabalhando com políticos ímpios, mas nós trouxemos todos esses conceitos para dentro da igreja. A gente diz, a igreja não tem que se meter com política. E aí a gente traz para dentro da igreja política e fica fazendo política dentro da igreja. Entre nós, entre realidades, entre decisões nossas. Quando nós deveríamos estar fazendo tudo isso para o bem da sociedade. Mas nós trazemos... Você percebe a diferença, irmãos? Nós somos chamados para estar no mundo sem ser do mundo. E muitas vezes nós estamos fora do mundo, não tem nada do mundo aqui dentro. Mas os conceitos estão todos. Estamos sendo do mundo. O nosso chamado, irmãos, com a sociedade é sermos sal e luz. Não nos conformarmos à maneira que o mundo pensa, que o mundo age, que o mundo crê, mas sermos distintos.
e ao mesmo tempo estando no mundo, ou seja, ao mesmo tempo nós vamos estar no mundo, porque é lá que os nossos dons são praticados. É no mundo que nós servimos as pessoas para a glória de Deus. Lembra? Deus criou a profissão de padeiro para que você fosse servido por ela. O dom que o camarada tem de fazer aquele pão serve você. O teu dom vai servir outras pessoas. É lá fora que os nossos dons são praticados. É lá fora que nós podemos servir as pessoas para a glória de Deus. Terceiro lugar, para a gente terminar. Agindo biblicamente. Talvez isso pareça óbvio, né? Mas a forma de nós nos relacionarmos com a cultura é agindo biblicamente. É não relativizando isso. E por mais óbvio que possa parecer, o que nós mais vemos hoje é a relativização dessas coisas. Quando você fala, por exemplo, sobre o aborto, aí sempre tem, mas e isso, e aquilo, e aquele outro. Você fala sobre o homossexualismo, mas e isso, e aquele outro ponto. Sempre relativizando realidades e verdades de Deus que são claras. Então, eu separei aqui, com uma licença, eu vou falar do triplo A do mandato cultural. O que é o triplo A? É uma forma didática de você gravar como você deve se relacionar com a cultura. Nada mais é do que didático. Então, as palavras até eu poderia usar palavras melhores, mas para forçar o triplo A, né, eu vou usar palavras que se encaixem, que comecem com A pelo menos, né, para que seja o triplo A. Bom, em primeiro lugar, apoiar. É assim, essa é uma das formas como nós nos relacionamos com a cultura. Nem tudo que é produzido por não cristãos é lixo, irmão. Nem tudo. Tem muita coisa boa. Os reformados, eles vão falar da graça comum com uma ênfase muito importante de que Deus concede dons a pessoas que nem sequer o conhecem ou se relacionam com Ele, para que o uso desses dons sirva à sociedade. O padeiro é um deles, que eu acabei de citar aqui. Mas nós poderíamos falar de outros. Nós poderíamos falar da arte. Deus concede dons para que as pessoas produzam arte, produzam ciência. É interessante que a gente diz, não, a arte não é de Deus, mas a medicina é. E ela às vezes é tão produzida por não cristãos quanto a arte. Não é porque o não cristão produziu que isso não é de Deus, que isso é lixo. Ao contrário, nós sabemos que pela graça comum, Deus cuida de nós. Ele dá graça comum à humanidade que nem o conhece e que nem se relaciona com Ele, para que nós possamos ser cuidados por esses dons, por esses talentos que as pessoas têm. A música e a medicina são dois grandes exemplos. Então, quando a cultura é positiva, nossa função é apoiar. A gente não precisa rejeitar tudo que é da cultura. Não precisamos dizer assim, nada presta disso aqui. Não. Tem muita coisa boa. Por que você não vai ensinar o seu filho a escutar uma boa música? Por que você não vai ensinar o seu filho, ou você mesmo vai usufruir de uma boa medicina, de bons ensinos, independente de como o camarada começa o vídeo lá no YouTube, se falando de um determinado Deus ou de outro, se o que ele está falando é fruto da graça comum, se o que ele está falando é algo que serve à sociedade, que é um dom aplicado, praticado para o serviço da sociedade, por que nós vamos rejeitar? Então, primeiro A é aquilo que da nossa cultura serve à sociedade e glorifica a Deus, nós apoiamos. Segundo A, antagonizar. Existe muita coisa da cultura que é lixo. Existe muita coisa da nossa cultura que simplesmente se contrapõe às verdades bíblicas. E qual é a nossa postura como homens e mulheres de Deus? Nós antagonizamos, nós confrontamos, nós enfrentamos, nós rejeitamos. Então, quando você tem uma boa música sendo feita, quando você tem medicina servindo à humanidade, não tem por que eu rejeitar aquilo se aquilo não está ofendendo a verdade de Deus. Agora, quando eu tenho alguém no meio da minha cultura me dizendo que aborto está tudo bem, isso ofende a minha fé. Isso contrapõe verdades bíblicas. A minha posição é antagonizar. Essa é a sua posição, a minha é diferente. A vida existe desde sempre.
Desde a concepção existe vida. Nós temos exemplos bíblicos como João Batista, de alguém que foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Para nós, quando a vida começa, é indiscutível. E eu antagonizo. Não vou dizer, cada um tem sua opinião, né? Tá tudo bem? Não. Como assim? Tá errado. Então, aquilo que da nossa cultura, elementos da nossa cultura, que vão se opor à verdade bíblica, elas devem ser combatidas através da pregação de verdades bíblicas. Não é daquilo que você acha, não é daquilo que você gosta, é daquilo que é verdade bíblica. Vou falar de um exemplo aqui que na igreja, cada dia mais, parece que as pessoas vão se acostumando com a ideia. É a ideologia de gênero. No começo, que absurdo. Hoje em dia você já encontra cristãos defendendo. O importante é ser feliz. Espera aí. Como assim importante é ser feliz? Se o importante é ser feliz, acabou a história. Vamos virar selvagens. O importante é ser feliz. Para que eu estou usando essa roupa aqui? Vou andar pelado por aí. O importante é ser feliz. É interessante porque se o importante é ser feliz, eu vou roubar seu dinheiro, que seu dinheiro vai me fazer feliz. Tá certo? Porque quando toca em você não está certo, só quando é na coisinha que você gosta, no pecadinho que você gosta. Tem que combater, irmãos. Se isso se opõe à verdade bíblica, a nossa posição é combater. Você quer ver uma outra coisa que talvez não seja tão escandalosa quanto a ideologia de gênero, mas que é tão ruim quanto, são os modelos de educação que nós temos no Brasil. A gente vê que cristão não está nem aí com isso. Modelo de educação, o que é isso? Nem se preocupa com isso. E a gente tem modelos de educação que ofendem verdades bíblicas, que rejeitam autoridades familiares, que fazem com que princípios bíblicos sejam rejeitados desde da alfabetização. E a gente está dizendo, não, a educação tem que estar na mão dos educadores. Não, senhor. Não, senhor. A educação tem que seguir princípios bíblicos como qualquer outra estrutura da sociedade. E nós temos que combater isso. Terceiro A, para a gente terminar. Alterar. Esse aqui foi meio forçado. Mas, aí, qual é a ideia aqui? A ideia é, à medida que nós estamos no mundo, sendo sal e luz, nós vamos, como sal, limitar a ação do pecado. O que o sal faz é isso, conservar. Então, o sal ele vai limitar a propagação do pecado. Como luz, ele vai iluminar caminhos. Tanto uma situação quanto a outra são transformadoras. Nosso papel para com a sociedade é agir de forma que a cultura seja alterada. Ela nunca vai ser redimida, como eu disse lá no começo, plenamente. Pelo menos não nessa vida. Mas ela pode ser alterada. Ela pode ser limitada no seu avanço mal. Ela pode ser freada na sua pecaminosidade. Ela pode ser alterada. E é isso que nós precisamos entender como nosso papel. Nós devemos ativamente agir para que a cultura seja transformada, sem a ilusão de criar um mundo perfeito, com uma cultura plenamente redimida. Bom, eu quero terminar com essa pergunta. Qual a implicação de tudo isso? Eu falei sobre os pilares, falei sobre como nós nos relacionamos com a cultura, mas amanhã, segunda-feira, quando você chegar lá no seu trabalho, qual é a implicação disso tudo? Eu quero te dizer uma única coisa, que a implicação é, você só vai se relacionar com a cultura de forma bíblica se você conhecer a Bíblia. A ideia de que um cristão deve se relacionar com a cultura, levando a essa cultura aquilo que ele tem como experiência, o que ele acha melhor, é um perigo. Porque são princípios bíblicos que nos dão capacidade de antagonizar a cultura, de apoiar o que é correto, de alterar aquilo que é cultural em nosso meio, mas sem saber, como é que você vai distinguir o que deve ser apoiado e o que deve ser antagonizado, se você não conhece os princípios bíblicos? Como é que você vai alterar qualquer posição cultural ao nosso redor, se você não sabe se comportar de forma bíblica? A essência de uma cosmovisão bíblica é a origem dessa cosmovisão. A origem dessa cosmovisão, irmãos, não é a nossa tradição. O que a nossa tradição faz é
de forma didática, nos instruir sobre os princípios bíblicos. A origem da nossa cosmovisão não é tradição. A tradição nos ajuda a entendê-la, nos ajuda a aperfeiçoá-la, nos ajuda a iluminar esse entendimento. Mas a origem da nossa cosmovisão é a Bíblia. E se cristãos menosprezarem, continuarem menosprezando a Bíblia, eles vão continuar vivendo como vivem hoje. Sugados pela cultura, e aí vivendo como se nada na nossa cultura devesse ser combatido, ou antagonistas dessa cultura como se nada lhe prestasse. Ai de você, se você botar uma banda para tocar que não seja gospel. Ai de você, que vai para o inferno. Ai de você, se você cortar o cabelo demais. Pinta de verde para você ver. Tem um demônio que leva para o inferno no dia. É o antagonismo tolo. Mas tão tolo quanto antagonismo, só antagonismo, é só o apoio. Mas como é que eu distingo o que deve ser apoiado, o que deve ser antagonizado? Como é que eu altero a cultura? Qual a implicação de tudo isso? Eu preciso das Escrituras. Eu preciso conhecer o que as Escrituras ensinam sobre cada aspecto da minha vida, sobre quem eu sou, sobre quem Deus é, sobre o que é a sociedade, para que eu haja de forma santa para a glória de Deus.